1 Coríntios capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Nós vamos do versículo 23 ao 28. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, igreja? Feche a tua Bíblia, volte a tua atenção agora aqui para o altar. Eu tenho uma palavra simples, mas muito objetiva para esta noite tão especial, conforme o pastor já disse ao início do culto, que é a noite em que nós aqui nesta igreja celebramos a ceia do Senhor. Hoje pela manhã, quando me levantei e fui buscar de Deus uma palavra para os nossos corações, porque eu não busco apenas uma palavra para o coração da igreja, e eu me excluo disso, ao contrário, eu busco uma palavra para o nosso coração, porque eu, semelhante a você, também faço parte da igreja. Amém, irmãos? Então, aquilo que Deus fala com você, Deus fala comigo. Aquilo que Deus fala comigo, Deus fala com a igreja, Deus fala com cada um de nós. E o Senhor me trouxe ao coração este texto, e um tema para este texto, um assunto dentro deste texto, que eu quero compartilhar com você. O tema da nossa mensagem é: 3 olhares importantes sobre a ceia. Ou 3 formas de nós olharmos, ou 3 perspectivas, que nós devemos olhar toda vez que nós vamos participar da ceia do Senhor, como nós iremos fazer daqui mais um pouco. E esta palavra, irmãos, não é uma palavra para a noite de hoje. Esta palavra não é uma palavra para a ceia deste dia. Esta palavra é uma palavra para o meu e para o teu coração, todas as vezes que nós formos participar da ceia do Senhor. Termos estes olhares, são 3 olhares que eu quero compartilhar com você. Dentro do texto lido, capítulo 11, do verso 23 ao 28, foi o que lemos, nós vemos ali uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que não estava muito bem alinhada com aquilo que era de fato o propósito da ceia. Eles não discerniam exatamente o que eles estavam ali fazendo. E Paulo se vê na obrigação, conforme a direção do Espírito Santo, de trazer ali um alinhamento, de trazer ali uma direção, de trazer ali um norte para aquela igreja, corrigir as distorções que existia naquela igreja em relação à celebração da ceia. Isto é muito importante para a igreja, e isto é muito importante também para nós pastores, para nós pregadores, porque na direção do Espírito Santo, não segundo a vontade do homem, não segundo o coração do homem, mas na direção do Espírito Santo, muitas vezes é preciso fazer algumas correções. Muitas vezes na direção do Espírito Santo é preciso alinhar algumas coisas, porque é muito fácil, queridos irmãos, para qualquer um de nós, é muito fácil para qualquer igreja, de repente, pouco a pouco, ir se distanciando daquilo que é a vontade de Deus. Talvez o que eu esteja falando aqui seja até um pouco de
difícil de compreender, mas esta é a grande realidade. É tão verdade o que eu estou dizendo, que hoje nós vemos igrejas, não estamos aqui nos referindo a nenhuma em especial, mas falando de uma forma geral, hoje nós vemos igrejas que estão completamente descaracterizadas daquilo que de fato é a igreja do Senhor. Por isso, nós cantamos aqui, eu louvo a Deus, porque vejo nisto também a direção do Espírito Santo, esta última canção que nós cantamos aqui, que nos remete ao primeiro amor. É isso que a igreja do Senhor precisa neste tempo. Voltar ao princípio, voltar às origens, voltar ao primeiro amor. E isso muitas vezes requer uma correção, muitas vezes requer um direcionamento, um realinhamento, e eu louvo a Deus por isso. E por que é que isto se faz necessário, queridos irmãos, muitas vezes? Por que é que isso se faz necessário? Que o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, o líder, aquele que foi colocado pelo Senhor à frente da igreja, muitas vezes tem a necessidade de fazer isso. Porque Deus preparou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, e a Bíblia Sagrada diz que o Senhor tem ciúme de nós. Amém, igreja? A minha vida e a tua vida tem que ser vivida completamente para a glória de Deus, e nada daquilo que foge do plano de Deus, do que foge do propósito de Deus, pode fazer parte da igreja do Senhor, pode fazer parte do culto ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor dê graça a mim, enquanto pastor desta igreja, enquanto for, que o Senhor dê graça a esta igreja, que todo o nosso coração e todo o nosso ser, todo o nosso desejo esteja voltado para cumprir única e tão somente os propósitos de Deus. Que esta igreja não seja uma igreja descaracterizada daquilo que é a vontade de Deus. Somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para darmos glória ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Não fomos chamados, não fomos levantados para fazermos parte da mídia, não é isso. Nós fomos levantados para adorarmos ao Cordeiro, para estarmos prostrados diante dele. Hoje, por conta das circunstâncias, com o avanço da tecnologia, nós temos aqui a transmissão ao vivo do culto desta noite, onde talvez dezenas, centenas de pessoas, não sei quantas pessoas, podem estar conectadas a este culto. Hoje, por conta da tecnologia, nós temos as mensagens gravadas, e nós temos inclusive um canal oficial da igreja, onde pessoas podem assistir o culto e as mensagens a hora que desejarem em seus corações, mas não é para isso. O culto não é para isso. O culto não é para que exista um marketing da igreja, uma propaganda da igreja. O culto é para glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa é a razão do culto. E eu peço a Deus, Senhor, me dê graça, enquanto aprouver ao Senhor, ter a mim, como pastor desta igreja, que eu possa estar, primeiramente, eu possa estar no centro da tua vontade, e através de mim o teu Espírito Santo, levar a tua igreja ao centro da sua vontade. Nada mais do que isso, nada mais do que isso. Eu não me lembro quando foi que eu disse isso, já vamos entrar aqui no texto, eu não me lembro quando foi que eu disse isso, mas eu falei certamente, porque a questão de algumas semanas atrás, eu conversava com uma pessoa aqui da igreja, uma irmã, juntamente com seu marido, com a sua família, nós estávamos conversando, e essa irmã disse para mim o seguinte, falou: pastor, eu me lembro do dia que o Senhor disse, que quando findar o teu tempo aqui na terra, que o pastor deseja é ser lembrado como um homem de Deus, e essa é a realidade do meu coração, esse é o desejo do meu coração. O dia que findar o meu tempo aqui, que eu não estiver mais aqui, se Jesus não voltar antes para levar todos nós juntos, mas que terminar o meu tempo aqui,
Se alguém se lembrar de mim, não sei se lembrarão ou não, mas se lembrarem de mim, eu gostaria, e peço a Deus, que eu seja lembrado como um homem de Deus, como alguém cuja vida foi vivida para ensinar um povo a honrar o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Não quero ser lembrado como o pastor que fundou a quinta igreja, que construiu esse templo, que fez isso, fez aquilo. Se alguém se lembrar de mim após a minha partida, de fato ele foi um homem de Deus. Que Deus me dê esta graça, porque é esta responsabilidade que pesa sobre os meus ombros enquanto pastor desta igreja. Entrando aqui dentro do nosso texto, 3 olhares importantes sobre a ceia. Qual é o primeiro olhar? O primeiro olhar que nós devemos ter quando nós nos aproximamos desta mesa é para trás. Nós temos que olhar para o passado, nós temos que olhar para aquilo que aconteceu. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 25, vamos ler o que está escrito. Paulo aqui está dizendo à igreja, palavras dele: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse. Aqui Paulo começa então a proferir palavras de Jesus. Jesus disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, verso 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O culto da ceia, todos nós já sabemos, é um culto memorial, é um culto em que nos remete ao passado. Então o primeiro olhar nosso em relação à ceia é no passado, é olhar para trás, é olhar para aquilo que aconteceu. É inconcebível que um crente participe do corpo e do sangue do Senhor sem antes olhar para o Calvário. É inconcebível que um crente participe do corpo e do sangue do Senhor sem antes olhar para aquela cruz. Então, ao tomar o pão e o cálice, que nós tenhamos esta visão, lá do Gólgota, lá do Calvário, lá daquela cruz do meio, onde estava o meu e o teu Salvador, tomando ali o lugar dos pecadores, tomando ali o meu e o teu lugar. A ceia do Senhor não é para nós apenas um ritual, a ceia do Senhor não é apenas algo que é colocado dentro da nossa agenda litúrgica. Não, no segundo domingo do mês nós precisamos celebrar. Não, a ceia não é isso. A ceia é um memorial. Eu já falei por tantas outras vezes, nós celebramos a ceia aqui uma vez por mês, mas poderíamos fazê-lo uma vez por semana, poderíamos fazê-lo em todos os cultos, independente de quantas vezes nós fazemos, ela sempre tem que trazer à nossa lembrança o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, e nós nos transportarmos para aquele momento, para entender que aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Eu e você, meu querido irmão e irmã, desfrutamos de um culto abençoado, maravilhoso, onde sentimos aqui realmente a atmosfera da presença do Espírito Santo, num ambiente confortável. Mas acontece que isso teve um preço. Para eu e você estarmos aqui nesta noite, ou todas as noites que nós estamos aqui, isso teve um preço, isso custou, e custou caro, e custou alto, custou a vida do próprio Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho. Não é de qualquer forma que eu e você estamos aqui, meu querido irmão, não é de qualquer maneira, nós estamos aqui porque alguém pagou um preço, e o único que poderia ter pago este preço, ninguém mais além dele, ninguém mais além de Jesus. Eu tenho no meu coração, querido irmão e irmã, que o próprio fato de Jesus ter se feito homem,
ter vindo estar entre nós, para ele já foi uma grande humilhação, porque é Deus se rebaixando à forma humana. Só isso já seria o suficiente para nós entendermos a humilhação do Senhor. Mas a palavra de Deus nos vai dizer que ele não apenas se fez homem, mas entre os homens ele foi o único homem que passou pela terra e não pecou. E por isso pôde pagar o preço da minha e da tua dívida. Amém, igreja? Então participar do corpo e do sangue do Senhor nos remete a olhar para trás, a olhar para o passado, a olhar para aquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. O segundo olhar que nós devemos ter em relação à ceia do Senhor, antes de eu passar para o segundo olhar aqui, deixa eu apenas ler aquilo que eu escrevi, e mais um versículo nós já avançamos. A ceia é um memorial, portanto ela deve nos levar a olhar para trás, olhar para o Calvário, para o sacrifício realizado há quase 2000 anos. Devemos lembrar que naquela cruz estava o Filho de Deus levando os meus e os teus pecados. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 24. Aqui Pedro está dizendo, levando ele mesmo, ele quem? Jesus, né? Jesus levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, né? Sobre o madeiro. O segundo olhar que nós devemos ter ao participarmos da ceia é olhar para dentro de nós. O primeiro olhar é olhar para trás, o segundo olhar é olhar para dentro. Veja o que diz 1 Coríntios 11, verso 28. 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nem eu e nem você, nenhum de nós, ninguém, né, que se dispõe, ou que tem a intenção de participar do corpo e do sangue do Senhor, deve estender as mãos à mesa do Senhor, sem antes olhar para dentro de si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E observe, irmãos, que a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela não está dizendo que eu e você devemos olhar ou examinar a vida daquele que está ao nosso lado. Nenhum de nós fomos chamados para examinarmos a vida do outro. Cada um examine-se a si mesmo, até porque a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo. Amém? Se cada um dará conta de si mesmo, então cabe a cada um examinar-se a si mesmo. Eu tenho uma grande responsabilidade, já falei isso por tantas vezes, né? Primeiramente de saber o que é que eu ensino para a igreja, o que é que eu transmito para a igreja, qual é o conhecimento que eu passo para a igreja em relação àquilo que é a vontade de Deus. Isto pesa sobre os meus ombros, enquanto pastor desta igreja. E eu tenho responsabilidade naquilo que eu passo para vocês, porque aquilo que vocês vivem, de acordo com o ensinamento que sai aqui deste altar, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, se não for esta de fato a verdade da palavra de Deus, isso será cobrado de mim. Eu tenho esta obrigação, eu tenho esta responsabilidade, né? Pesa sobre os meus ombros este comprometimento de ensinar a verdade. Pesa sobre mim a responsabilidade de viver a verdade da palavra de Deus. Então são duas coisas importantes para mim. Primeiro, aquilo que eu estou ensinando, e depois da forma como eu estou vivendo. Mas não pesa sobre mim aquilo que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo, a forma como você está vivendo, aquilo que você está aprendendo, é responsabilidade pessoal.
tem nada a ver comigo. O que tem a ver comigo é o que eu estou ensinando e o exemplo que eu estou dando. A partir daí, a responsabilidade é de cada um de nós. Amém, igreja? E é muito importante, irmãos, né, que nós tenhamos esta clareza, e eu sei que todos aqui têm esta clareza, porque não tem para quem apelar. Naquele grande dia não tem como dizer o seguinte: pastor, Senhor foi esse, o Senhor foi aquele, Senhor, a culpa, né? Adão, e daí? Não, Senhor, a culpa foi da Eva, e daí? Não, a culpa foi da serpente. Não vai ter como. A responsabilidade é pessoal. Por isso, de forma muito clara, irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: duas estarão no moinho, ou dois estarão no moinho, um será levado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Dois estarão numa mesma cama. Dois estarão numa mesma cama. Marido e mulher que participam da mesma igreja, que ouvem a mesma palavra e que cada um age segundo a sua vontade. Um será levado, outro será deixado. A responsabilidade, ela é pessoal. Por isso a palavra de Deus diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. O segundo olhar que nós devemos ter, o primeiro é olhar para o Calvário, e o segundo olhar é olhar para dentro de nós, ao participarmos da ceia do Senhor. O segundo olhar deve ser para dentro de nós mesmos. Com o auxílio do Espírito Santo, devemos fazer uma análise séria e honesta da nossa caminhada com o Senhor, e aproveitarmos esse momento para renovar a nossa aliança de santidade e fidelidade. Isso aqui também é importante. Com o auxílio do Espírito Santo, fazermos uma autoanálise séria, honesta, de quem nós somos. E por que, irmãos, com o auxílio do Espírito Santo? Porque a nossa base, o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Eu não posso comparar o meu nível de fidelidade, de santidade, olhando para a vida das pessoas, porque de repente eu posso achar que eu sou o cara, né? Eu olho para a vida de alguém e falo: poxa, aquele camarada tem uma vida toda torta, né? Não. O meu parâmetro é a Bíblia Sagrada, meu parâmetro é a palavra de Deus. Eu tenho que saber se eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu e você, preste atenção nisso, nem para mais e nem para menos, nós não devemos nos comparar a absolutamente ninguém. Amém, igreja? Não se compare a ninguém, nem para mais e nem para menos. O nosso guia, o nosso parâmetro, o pastor já disse, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Eu estou vivendo aquilo que a Bíblia diz, não importa o que está vivendo, o que está à minha direita, nem o que está à minha esquerda, o que importa é o que eu estou vivendo. Por isso, o segundo olhar, ao participarmos da ceia, deve ser para dentro de nós, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E ao olharmos para dentro de nós, de uma forma honesta e sincera, né, com o auxílio do Espírito Santo, se houver alguma coisa em qualquer um de nós, né, que nós tenhamos este momento da ceia como oportunidade para nós renovarmos a nossa aliança, para nós renovarmos o nosso compromisso com Deus. Senhor, eu entendi através do Teu Espírito Santo que esta forma que eu estou vivendo não está Te agradando, mas a partir de hoje, Senhor, a partir desta noite, eu estarei mudando isso em nome de Jesus. Amém, igreja? A ceia não é para condenação. A ceia é uma oportunidade, é um memorial que nos remete à cruz do Calvário e uma oportunidade de nós realinharmos a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus. Que coisa mais maravilhosa que essa? Eu faz 50 anos que eu participo da ceia. Já teve tempo bastante para endireitar. Amém? Eu não sei quanto tempo faz que você participa da ceia. Mas se você está participando da ceia pela primeira, pela segunda vez, não importa, pela terceira vez, é o tempo de Deus para cada um de nós nos alinharmos segundo a vontade do Senhor.
Amém, igreja? Porque senão, de que vale? De que vale tudo isso? Não é? Louvado seja Deus. Eu quero fazer a leitura de um salmo, Salmo 139, versos 23 e 24, nós vamos já para o seguinte, Salmo 139, versos 23 e 24, Davi orando e dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor, não é? Sonda o meu pensamento, sonda o meu coração, sonda os meus atos, me ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a eu ter consciência se de fato sou este homem de Deus, se de fato eu sou esta mulher de Deus, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho que não se alinha com a Tua vontade, e eu quero andar por caminhos verdadeiros, por caminhos eternos, por caminhos que glorifiquem o Teu nome. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. Vamos aqui adiante. O tema da nossa mensagem é 3 olhares importantes sobre a ceia. Primeiro, olhar para trás. Segundo, olhar para dentro de nós mesmos. E o terceiro olhar é olhar para a frente. Olhar para aquilo que vem. Olhar para o futuro. 1 Coríntios 11, 26. Jesus dizendo, ou Paulo dizendo à igreja de Corinto a respeito da ceia: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso nos remete a olhar para frente, para aquilo que ainda vai acontecer, para aquilo que não aconteceu. Ao participarmos da ceia, nós olhamos para o Calvário, para aquilo que já aconteceu. Olhamos para dentro de nós para alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, para que possamos verdadeiramente olhar para a frente, para o Cristo que vai voltar. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. Essa é a bendita esperança da igreja. Essa é a nossa bendita esperança, e esse tempo, meu querido irmão e irmã, está mais perto do que eu e você imagina, está mais perto do que eu e você imagina, basta olhar para os sinais, basta olhar para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, não precisamos gastar tempo aqui para mostrar, para provar nada para absolutamente ninguém. A palavra de Deus é clara, quando você pega o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24, que fala ali dos sinais, guerras, fomes, pestes, terremotos. Lucas, falando sobre esse mesmo assunto, ele vai falar que homens estarão desmaiando em perplexidade pelo bramido das ondas e do mar, na expectação, na expectativa das coisas que hão de acontecer. Meu irmão e minha irmã, isso aí está diante de nós, está diante dos nossos olhos. O que mais eu e você vamos esperar? Não, nós olhamos para a frente, nós olhamos para o grande e glorioso dia do Senhor, aquele Senhor que foi lá para a cruz como um cordeiro, e que voltará como o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é a bendita esperança da igreja, e é por isso que eu e você fomos chamados, lavados e remidos no sangue do Senhor, e temos alegria de nos posicionarmos como crentes em Jesus Cristo, Senhor. Amém, irmãos? Crentes em Jesus Cristo, que honramos o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante para mim e para você, honrar o nome do Senhor. A palavra de Deus, de forma muito clara, diz que eu e você, nós somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador é um representante. Qualquer embaixador em qualquer nação, ele representa o seu país de origem. E é o comportamento deste embaixador nesta nação, para onde ele foi, é que vai trazer ali uma visão, verdadeira ou não, mas será de acordo com o comportamento do embaixador.
eu pergunto para você, como é que nós temos representado o nosso Rei? Como é que eu e você temos representado o nosso reino, o reino do qual nós fazemos parte? Porque nós não somos cidadãos deste mundo. Amém? Espero que todos tenham essa consciência. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui. Estamos de passagem por aqui, esperando o dia do chamado do nosso Senhor, para voltar para o reino onde de fato nós pertencemos. Amém, igreja? É um pouco de tempo só. Talvez algumas pessoas, e com razão até, podem estar dizendo o seguinte: pastor, mas não tem sido fácil. Pastor, a luta tem sido muito grande. Pastor, não tem sido brincadeira não. Eu tenho tentado resistir de todas as formas, mas está difícil. Eu até entendo que talvez para algumas pessoas realmente os dias não têm sido fáceis, mas é só mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Está no fim, está acabando, Jesus está voltando. Olha para frente, meu querido irmão, olha para frente, Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz que neste dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A palavra de Deus nos traz um texto glorioso. Quando nós escrevemos aqui, o terceiro olhar para frente. O terceiro olhar, ao participarmos da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a nossa bendita esperança. Eu quero ler aqui mais um versículo com você, João capítulo 14, versículos 2 e 3, muito conhecido já de todos nós. Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, igreja? É para isso que eu e você estamos aqui, é para isso que eu e você fomos chamados, para que possamos, volta para mim, no sistema anterior, fica mais fácil aqui, senão a minha catarata não ajuda. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, verso 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, igreja? Você tem sonhos, você tem projetos, você tem desejos a realizar, a conquistar em cima desta terra? Amém. Ninguém está aqui tentando diminuir o teu desejo, o teu plano, o teu projeto, no que diz respeito às coisas desta vida. Mas olha para o alto. Jesus Cristo disse: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos para o alto, porque próximo está a vossa redenção. Amém, igreja? Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, durante muito tempo, até por falta de experiência, durante muito tempo eu dizia à igreja: irmãos, vivam hoje como se Jesus voltasse amanhã, ou seja, preparando a igreja, viva em santidade, viva em fidelidade, viva em temor ao Senhor, viva hoje como se Jesus voltasse amanhã. Mas o tempo passou, queridos irmãos, e você vai aprendendo, e você vai adquirindo experiência, e hoje eu digo o seguinte: irmãos, vivam hoje como se Jesus voltasse hoje, porque esse culto pode não acabar, ou esse culto pode parar aqui e continuar lá na glória de Deus, porque o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor está voltando. O meu Senhor, o teu Senhor está voltando. Essa é a bendita esperança da igreja. Esse é o olhar que devemos ter, queridos irmãos, ao participarmos da ceia. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, e Ele está voltando. Eu gostaria que agora os nossos pastores, os nossos diáconos, já fossem se preparando. Eu quero fazer a leitura de um último texto, e depois disso nós já estaremos celebrando a ceia do Senhor.
Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8. Apocalipse 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? Quem é a noiva? Somos nós, a igreja. A igreja do Senhor já deve estar pronta, preparada. Próximo versículo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Verso seguinte. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso que eu e você fazemos aqui hoje de forma memorial, um dia vai acontecer lá na glória de Deus, como ceia deste grande casamento entre Cristo e a sua igreja, aquela a quem Ele comprou pelo preço do seu sangue, e através do seu Espírito Santo, tirou manchas e rugas, para que ela se apresentasse imaculada, virgem imaculada, diante dele, e nós participaremos, e nós estaremos presentes à ceia das bodas do Cordeiro. Amém, igreja? Coloque-se de pé no teu lugar. Sempre que você for participar da ceia do Senhor, independente da mensagem, da palavra que for pregada, você nunca esqueça disso, de olhar para trás, de olhar para o Calvário, de olhar para dentro de você mesmo, e olhar para a frente também, olhar para o sacrifício que foi feito, olhar para o compromisso que temos enquanto igreja, e olhar para Jesus que está voltando. Amém? Nós vamos falar com Deus, nós vamos orar. Enquanto nós oramos, os nossos pastores e diáconos vão entrando e se posicionando, para que nós possamos ministrar a ceia do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, sou grato a Ti, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu compartilhei com a Tua igreja nesta noite, esta noite memorial, Senhor, esta noite onde nós viemos para participar do corpo e do sangue do Senhor, representado no pão e no suco da vide. Ó querido Deus, que nenhum dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, nesta noite, que vão participar do Teu corpo, do Teu sangue, Senhor, possam estender as mãos à Tua mesa sem antes olhar para o Calvário. Que nenhum de nós, querido Deus, que estamos aqui, venhamos a estender as mãos, Senhor, sobre a Tua mesa, sem antes olharmos para aquela cruz ensanguentada lá no Gólgota, Senhor, e entender que ali era o meu lugar, o nosso lugar, e que o Senhor pagou o preço da nossa redenção, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Meu Deus, que nenhum de nós, os Teus filhos, Pai, que estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, tomemos do pão ou do cálice do Senhor sem antes olharmos para dentro de nós mesmos. Ó Deus, e tendo a Tua palavra, Senhor, como parâmetro para a nossa vida, e com auxílio do Teu Espírito Santo, renovarmos nesta noite a nossa aliança de santidade, renovarmos a nossa aliança de fidelidade, renovarmos a nossa aliança de serviço, Senhor, em favor do Teu reino, em favor da Tua igreja, em favor da Tua obra neste lugar. Ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, cada um dos que estão presentes nesta noite, sejamos levados, ó Deus, ao centro do Teu querer, Senhor, ao centro da Tua vontade, e que nenhum de nós, os Teus filhos, Senhor, venhamos a estender as mãos à Tua mesa, sem antes olharmos também, Senhor, com o coração agradecido, cheios de fé e esperança, para este Jesus que está voltando, para este Cristo que está retornando, que está nos chamando de volta para o lar, ó Deus, onde nós iremos desfrutar da Tua presença por toda a eternidade, onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais lágrimas, Senhor, onde as primeiras coisas são passadas, onde tudo, Senhor, se fará novo. Bendizemos o Teu nome, glorificamos a Tua pessoa santa. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por poder fazer parte da Tua igreja, esta noiva, Senhor, que está sendo
trabalhada, preparada pelo Teu Espírito Santo, para ser apresentada diante de Ti sem mancha, sem ruga, sem mácula, Senhor, porque Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, e por isso nós bendizemos e glorificamos o Teu nome para sempre. Aleluia, aleluia, amém, amém, Jesus.